Noite linda para vocês que acompanham Notícia para o Trabalho. Estou aqui com a Fátima Antunes, doutora Fátima Antunes. Seja bem-vinda, doutora. E a gente vai falar sobre o planejamento patrimonial e sucessório. Como você pode ajudar as pessoas que estão passando por um momento difícil após a perda de um ente querido e precisam lidar com inventários judiciais ou extrajudiciais? Regina, a gente sabe que esse é um momento muito difícil para qualquer família e o primeiro ponto que um advogado deve suprir é a carência afetiva, é acolher essas pessoas que perdem um ente querido, porque elas têm uma dificuldade tremenda de lidar com dinheiro nesse momento. Sabe aquela coisa? Ai, nem morreu ainda, nem esfriou no caixão, já estão querendo mexer com o dinheiro da pessoa? Isso é histórico na vida do brasileiro. Então, as pessoas evitam mexer com essas coisas, mas evitar pode ser muito ruim. Tá bom. Quais são os principais desafios que as pessoas enfrentam ao lidar com inventários e como você pode ajudá-las a superá-los? O maior desafio é o tempo. As pessoas precisam entender que o inventário, se você possui um bem, um patrimônio, carro, casa ou uma empresa, é obrigatório fazer um inventário. Então, não há como fugir. E a lei, ela é muito rigorosa. Aqui em São Paulo, por exemplo, você tem 60 dias para fazer o inventário. Do contrário, e pagando 4% de imposto de ITCMD. Então, as pessoas não têm essa consciência. Então, o meu papel nesse momento de luto, quando eu sou procurada, é apresentar os prazos e organizar isso para que a pessoa, a família, sofra o mínimo possível. E como avaliar a importância de ter um planejamento sucessório em vigor antes da perda do ente querido? Isso pode ajudar a ativar conflitos e problemas no futuro? Com certeza evita conflitos no futuro. As pessoas que se programam antecipadamente com um planejamento patrimonial, uma holding familiar, elas possuem uma garantia de que o patrimônio delas vai ser preservado e os bens serão administrados e organizados da forma como ela deseja. Ela não vai deixar ao aquém. Não é qualquer pessoa que vai decidir, não é um filho ou a própria esposa ou marido sobrevivente. Entende? Você já organiza isso respeitando a legítima, que é o nome que se dá no direito, para a parte que tem que ficar reservada para os entes queridos, os entes mais próximos. Então, 50% dos seus bens, eles não podem ficar disponíveis para você doar para uma igreja, por exemplo. Você não pode dispor de 100% dos seus bens. Você só pode dispor de 50%. E por isso que é tão importante a presença de um advogado, tanto no planejamento antes da morte do varão, da pessoa que provê os bens e o sustento da família, ou depois, porque é fundamental respeitar as leis, porque senão o imposto vem, os processos rolam por muitos e muitos anos. Quais são as principais diferenças entre inventários judiciais e extrajudiciais e quando é recomendável para cada um deles? Olha, o inventário extrajudicial, ele pode ser feito sempre que a família estiver de acordo com a partilha dos bens. Então, vamos supor, eu vou falar do meu pai, não vou falar o seu, porque o meu já faleceu, mas o meu pai deixou uma casa e um carro. Minha mãe já é falecida. Então, ele só tinha a casa e o carro. E eu e meu irmão estamos de acordo de que metade é para cada um, inventário extrajudicial é mais do que o suficiente. No entanto, se você quer, por exemplo, partilhar deixar uma parte para o seu neto, ou deixar uma parte, ou o seu filho não concorda com a herança, como vai ser dividida. Porque o que acontece às vezes?
o pai escolhe um dos filhos, às vezes o filho mais velho, para cuidar melhor dos bens. Então, o que ele faz? Aquele 50% que é de direito dele, ele doa para o filho mais velho. Só que aí, os filhos mais novos, vamos supor que sejam 3 filhos, ficam com metade do que restou. Então, metade não, 1/3 do que restou. Então, é muito complicado para um filho entender que o outro vai ganhar mais do que ele, porque não são todos filhos, não é tudo igual. Então, quando acontece esse tipo de divergência, e acontece muito quando os pais deixam testamento e não fazem um planejamento patrimonial, um planejamento sucessório rigoroso, acontece, e aí são aqueles inventários que levam anos na justiça. Mas se houver menor, normalmente é provável que se faça judicialmente, a menos que, inclusive, o menor esteja de acordo com a partilha dos bens. Então, é simples saber a diferença. Se todos concordam e são maiores de idade, eles fazem um inventário extrajudicial. Se houver um menor e uma discórdia com relação à forma como o patrimônio será dividido, aí tem que ser judicial, porque aí é o juiz quem vai decidir o que é melhor para aquela família. E aí o dono do dinheiro não interfere em nada. Por isso que eu falo tanto para os meus clientes, planeje-se, faça um planejamento sucessório. Isso você não vai estar comprando a sua morte com isso, não, de forma nenhuma. Você está antecipando o seu desejo, protegendo a sua família e, principalmente, economizando. Economizando, gente. Anotem aí, economizando. A gente está falando sobre planejamento patrimonial e sucessório, estou falando com a doutora Fátima Antunes, advogada na área de família e sucessão. E como você lida com a parte emocional do processo do inventário, especialmente quando o conflito é entre herdeiros e questão complexa a serem resolvidas? Olha, essa é o momento mais difícil que tem quando há divergência entre os entes queridos. Eu lido da seguinte forma, eu me coloco no lugar dessas pessoas, porque eu já perdi pai e mãe. Então, há 10 anos eu perdi minha mãe, mais recentemente eu perdi o meu pai, esse ano, no começo desse ano, e eu sei o quanto é dolorido conversar até sobre os bens. Olha, como é que o meu pai gostaria do enterro dele? Como é que ele gostaria de ser cremado? Ele gostaria de deixar um bem, uma joia que era da minha mãe para alguém? Então, é muito importante a gente acolher essa família, fazer as orientações legais e deixar a vida delas mais fácil. Então, nesse momento, a gente tem que ser, acima de tudo, seres humanos. Nós temos que abraçar essas pessoas e promover uma melhor solução. Se os herdeiros estão em litígio, eu, Fátima, por conta dos anos que eu venho lidando com direito de família e sucessão, eu sempre opto por tentar fazer uma conciliação. Eu não gosto de deixar a coisa fluir sozinha, que os entes fiquem brigando, e tento explicar de uma forma muito rica nas leis, observando as leis e observando o desejo do ente querido. Então, muitas vezes há uma discórdia inicial, cada herdeiro possui um advogado e a hora que nós conversamos, a gente consegue fazer um acordo e aquele inventário que ia para o judicial, ele passa a ser feito no extrajudicial muito mais rapidamente e de uma forma até mais econômica. Mas, preciso te alertar, o mais econômico de todos é planejar antecipadamente. Existem famílias que perdem até 40% do patrimônio. Imagine você, uma casa de R$1 milhão, você perder
40%, são 400 mil reais de valor de uma casa, só de impostos, honorários para advogados, emolumentos. Então, um bem de R$1 milhão, ele já dá para o governo uma bela fatia, que são 4%. Se perder o prazo, vai para 8%. Se tiver acumulado um inventário de um ente anterior, por exemplo, a mãe, vai para muito mais, vai para 16%. E assim vai se somando. Aí o advogado, que normalmente aqui em São Paulo cobra entre 3% e 5% do valor dos bens, ele passa a ter uma dificuldade de cobrar barato, porque tem muita confusão. Então o advogado ele vai cobrar de 5% a 10%. Ou seja, a única coisa que seu pai deixou para você, ou a sua mãe deixou para você, vai ter que ser vendida. Porque quem tem 400 mil? Você pode morar num imóvel de 1 milhão. Qualquer imóvel aqui no bairro do Tatuapé, hoje um bom apartamento no bairro do Tatuapé, uma casa de 2 e 3 dormitórios, já vale 1 milhão. E aí? Como é que você vai arranjar 400 mil para dispor imediatamente para pagar advogado, imposto, cartório, todas as demais custas? É muito difícil. Enquanto quando você faz um planejamento patrimonial antecipadamente, esse valor não passa de 5%. Então, é muito diferente. Bacana. Então, o planejamento familiar é o segredo do negócio. Exatamente. Quais são os principais erros que as pessoas cometem ao lidar com inventários e como você pode ajudá-los a evitá-los? Olha, o principal erro é a pessoa achar que é melhor não fazer um inventário agora. Porque as pessoas, por estarem com muita dor nesse momento, acreditam que podem fazer um inventário depois. Mas é fundamental deixar claro para todas as pessoas que para herdar é necessário pagar. Não tem jeito. Eu tive um caso recente em que uma família perdeu o pai, ficaram as 2 filhas e a mãe. Quando elas se deram conta de que tinham que pagar para receber, elas ficaram desnorteadas. Da onde vamos tirar esse dinheiro? O pai não tinha deixado nenhum dinheiro investido, nenhuma poupança, só tinha deixado dívidas. Como é que elas iam prover? Graças a Deus, uma delas, mais estabilizada na vida, conseguiu fazer o pagamento desses impostos, antecipou o pagamento, elas se organizaram, dividiram isso de uma forma e não precisaram vender a casa. Mas e se elas não tivessem o dinheiro? Elas teriam que vender a casa onde moram para poder pagar pelo inventário. Não é triste isso? É triste. Como você pode ajudar as pessoas a encontrarem o equilíbrio entre o luto e a resolução de questões práticas, como a planilha de bens e gestão de herança? Então, a partilha de bens, a gente consegue mostrar para as pessoas que a partilha ela tem que seguir a lei. Então, isso na hora do inventário é o que nós precisamos fazer, né? É cumprir a lei, fazer com que a lei seja cumprida acima de tudo. Agora, se você faz um planejamento sucessório, além de cumprir a lei, você consegue fazer a vontade daquele que está deixando a herança. Então, vamos supor, a pessoa ela pode ter uma empresa e falar da seguinte forma: a minha empresa, eu gostaria que o meu filho mais novo, por exemplo, ele administrasse a empresa. Mas a empresa pertence aos 3 filhos da família. Tudo bem, essa empresa, o valor da empresa será dividido pelos 3. No entanto, o dono da empresa atualmente e que vai falecer no futuro, ele pode dizer com quem ele quer deixar a administração da empresa. Então, ele também pode, vamos supor que ele tenha 3 casas, ele pode deixar uma casa para cada filho. Ele pode determinar quais são as casas. A gente consegue avaliar o valor de tudo e colocar tudo numa situação
mais favorável para aquela família e de acordo com a vontade do ente querido. Então, de uma forma geral, eu sei que eu estou falando aqui muito juridiquês até, mas de uma forma geral, a melhor coisa que eu faço para ajudar as pessoas que estão vendo o seu canal é me colocar à disposição para fazer uma reunião prévia. Eu não vou cobrar por essa reunião prévia, é um presente para vocês aqui do canal. Se falarem, olha, é do canal Pró Trabalho, é isso? Notícia Pró Trabalho. Notícia Pró Trabalho da Regina, eu vou dar uma sessão para vocês, uma reunião para fazer essa análise inicial das necessidades. Se você deve partir para uma holding, para uma sucessão, ou se já era, tem que lidar com o inventário. Enfim, eu vou me colocar à disposição, faço essa avaliação prévia, nessa reunião prévia de meia hora, que vai ficar gratuita para os seus seguidores. Tá bom, Regina? Legal. Estou aqui falando com a doutora Fátima Antunes, a gente está falando sobre planejamento patrimonial e sucessório. Doutora, como é que faz para saber outras informações? Olha, eu tenho um Instagram, o Fátima Antunes Advocacia, é o meu Instagram. Lá você tem todos os meus contatos, o telefone. Passa o WhatsApp. Olha, eu tenho 2 WhatsApps, um profissional e um pessoal, mas eu vou passar para vocês o meu pessoal. 911, né, de São Paulo, 992423122. Fiquem à vontade, se vocês precisarem de mim, podem me chamar no WhatsApp ou por meio do meu Instagram, Fátima Antunes Advocacia. Será um prazer atender todos vocês. Foi um prazer receber a doutora Fátima Antunes. Prazer foi meu, sobre planejamento patrimonial e sucessório. Quero agradecer o Ministro dos das Câmaras de Justiça, Deus Pai Todo-Poderoso, por continuar aqui, à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformam. Tchau.